Algumas pessoas nascem com uma maldição rara. Pensam demais, sentem demais e enxergam demais. Observam o mundo como se ele fosse um palco mal encenado, onde quase todo mundo representa um papel medíocre sem ter consciência disso. São os que percebem as contradições gritantes entre o que se diz e o que se faz, entre a moral proclamada e os instintos disfarçados. Pessoas assim raramente se encaixam e frequentemente se isolam. Mas por quê? Schopenhauer, um dos mais afiados pessimistas da filosofia, dizia que quanto mais inteligente é o indivíduo, menos ele suporta o convívio superficial com os outros. Não é arrogância, é saturação. Um espírito refinado sofre num ambiente onde a vulgaridade, a repetição e a ignorância são regra. E quanto mais desperto está o indivíduo, mais ele percebe que, no fundo, a maior parte da vida social gira em torno de vaidade, competição disfarçada e performances teatrais. Por isso, quando uma pessoa inteligente se afasta, isso não significa necessariamente depressão, timidez ou trauma. Pode ser apenas uma defesa natural da lucidez, um mecanismo de proteção da própria sanidade. Porque, diferente do que a cultura de massa tenta empurrar, a solidão não é sempre uma falha. Muitas vezes é um refúgio sagrado. E se Schopenhauer nos ajuda a entender o porquê do afastamento, Carl Jung nos oferece as ferramentas para reconhecer o que, exatamente, deve ser cortado sem piedade da convivência humana. Ele compreendia que o psiquismo humano é um campo de batalha invisível e que certas atitudes, certas pessoas e certos padrões de comportamento não devem ser tolerados. Nunca. Não por moralismo, mas porque eles destroem a alma. Se você é uma dessas pessoas que sente uma certa incompatibilidade com a sociedade, se tem a impressão de que a vida em grupo parece exigir um preço alto demais da sua autenticidade, talvez você apenas tenha despertado para a verdade. É melhor estar só do que cercado por ruído. E é aqui que entra a lista brutal de Jung. Não para tornar você mais sociável, mas para tornar seu isolamento seletivo mais poderoso, mais consciente. Essas são as 7 atitudes tóxicas que Carl Jung, de forma direta ou implícita, alertou para que você cortasse da sua vida sem piedade. 1. Pessoas que vivem projetando suas sombras nos outros. Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si uma sombra. Tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos e que escondemos do mundo. Mas o problema não é ter sombra. O problema é quando o indivíduo, ao invés de confrontar sua própria escuridão, começa a projetá-la nos outros. Você conhece esse tipo. Acusa os outros daquilo que mais teme em si mesmo. Ataca onde está mais frágil. São mestres em culpar, apontar, difamar. Estar perto de alguém assim é viver sob ataque constante, sendo espelho de traumas alheios. Afaste-se. 2. Gente que suga sua energia com conversa vazia. Jung sabia que palavras são instrumentos sagrados, mas na sociedade moderna, elas são desperdiçadas como se fossem lixo. Conversas vazias, fofocas, banalidades. Tudo isso não apenas desperdiça tempo, mas também a força vital. Os inteligentes se cansam facilmente dessas interações. E com razão, elas drenam, esgotam e, no final, deixam um gosto de vazio. Por isso, não é desprezo quando você evita certos ambientes. É instinto de preservação. 3. Pessoas que vivem na persona, mas nunca mostram a alma. A persona, segundo Jung, é a máscara que usamos para lidar com o mundo. Até aí, tudo bem. O problema começa quando alguém se identifica tanto com essa máscara que esquece de quem realmente é. São pessoas que estão sempre em personagem. O bonzinho, o engraçado, o trabalhador exemplar, o santo de Instagram. Mas tudo é fachada. Não há alma ali. Só performance. Conviver com elas é como comer plástico embrulhado em ouro. Brilha, mas não alimenta. Se afaste. Você não precisa fingir junto. 4. Quem tenta te moldar ao invés de te aceitar. O verdadeiro relacionamento, seja amizade, amor ou parceria, nasce da aceitação do outro como ele é, não como você gostaria que ele fosse.
Jung via isso claramente. Quando alguém insiste em te melhorar o tempo todo, quando você se sente sempre criticado, ajustado, podado, essa pessoa não está com você. Está com uma ideia de você. E isso é perigoso. É um tipo de violência psicológica disfarçada de cuidado. Corte esse laço. 5. Manipuladores emocionais e vítimas profissionais. Há quem viva num ciclo constante de drama, culpa e chantagem emocional. Sempre são as vítimas, sempre tem uma história triste, sempre te colocam na posição de salvador ou de vilão. Jung reconhecia essas pessoas como inconscientes de seus próprios complexos. Mas você não precisa pagar por isso. Eles usam o vínculo como corrente, usam a compaixão como armadilha e te sugam até o osso. Reconheça o padrão e fuja. 6. Quem despreza o sagrado ou ridiculariza sua jornada interior. Para Jung, o verdadeiro caminho do ser humano é o de individuação. Tornar-se quem você realmente é, integrando luz e sombra. Mas esse processo é invisível, solitário e profundo. E muitas pessoas, especialmente as que vivem só na superfície, vão rir de você. Vão achar que é bobagem, que é viagem, que é coisa de doido. O riso deles é medo. A zombaria é defesa. Não tente explicar, não tente convencer. Apenas continue e os deixe para trás. 7. Gente que vive no ego, mas tem horror de olhar para dentro. Essa talvez seja a mais tóxica de todas. A pessoa que vive de status, controle, aparência, superioridade, mas que foge do autoconhecimento como o diabo foge da cruz. São os que se acham muito espertos, muito importantes, muito esclarecidos, mas que nunca olharam um trauma de frente, nunca enfrentaram seus próprios abismos. Jung sabia. O ego inflado é um muro que impede qualquer crescimento real. E se você quer evoluir, precisa se cercar de quem também esteja disposto a se transformar. Portanto, quando você, inteligente e sensível, escolhe o silêncio ao invés do barulho, a introspecção ao invés da exposição, a lucidez ao invés da aprovação, você não está se isolando, está se libertando. E a solidão, nesse caso, é como um casulo. Pode parecer desconfortável, mas é ali que as asas crescem. Porque, no fim das contas, o caminho da verdade nunca é uma estrada cheia. É uma trilha estreita. E aqueles que têm coragem de trilhá-la muitas vezes caminham sozinhos, até encontrarem outros que também ousaram sair do teatro.